Olá pessoal, sejam bem-vindos ao novo Visão de Jogo. O jogador que iremos abordar é uma estrela do Mundial Sub-17 da seleção canarinha. O jogador é o Zé Lucas, o meio defensivo, um jogador já bastante maduro para a sua idade de apenas 17 anos. Isto faz com que exista o interesse de grandes clubes europeus no jogador, como o Real Madrid, Barcelona, etc. Porque o jogador, apesar de ter apenas 17 anos, já demonstrou uma consistência nas suas ações muito acima da média e é um jogador que tem uma leitura defensiva muito evoluída, tem um processador futebolístico muito evoluído, a técnica de passe também é muito consistente e olhando para a posição do médio defensivo, acho que a única lacuna dele, que não se pode considerar bem uma lacuna dependendo da equipa onde ele está inserido, como por exemplo o Barcelona não teria qualquer tipo de problema, é que para a posição médio defensivo ele tem uma estatura relativamente baixa, tem apenas 1,74 m e eu acho que este aqui é o único, senão, olhando para as características que o Farioli gosta e procura, este é o único senão que me faz pensar se de facto o Farioli ia olhar para este jogador como uma vontade essencial para ingressar no Porto, independentemente de ser um projeto aliciante ou não, porque é um jogador que já apresenta características muito fortes e vincadas para um jogador de apenas 17 anos. É um jogador que foi titular e capitão da sua seleção agora no Mundial Sub-17. É titular na equipa Sport Recife, que desceu de divisão do Brasileirão, mas de qualquer das formas, com 17 anos, ser titular numa equipa sénior é sem dúvida de louvar. E olhando para as características do jogador, é de facto um jogador que apresenta uma maturidade muito acima da média para a idade que tem, e isso faz com que, lá está, o interesse de clubes grandes europeus já exista. Fala-se também na possibilidade da transferência, porque como o Sport Recife desceu de divisão, vai precisar de fazer dinheiro, está uma equipa que já não vai conseguir segurar os seus melhores talentos porque vai descer de divisão, certo? E olhando para este perfil, acho que é um jogador que vai acabar por sair, se não sair para o Porto vai sair para outro clube qualquer, porque é um dos melhores talentos da equipa do Sport Recife e acho que o jogador fica a perder se ficar a jogar na segunda divisão do Brasil neste momento e podia dar já o salto para uma equipa melhor, nem que fosse por exemplo, comprado pelo Barcelona e depois emprestado para ter minutos numa segunda divisão espanhola, por exemplo, ou um projeto assim do género. Acho que é um jogador que precisa de jogar, como está a jogar agora no Sport Recife, precisa de jogar para dar continuidade à sua evolução. Mas, por exemplo, olhando para o Porto tem Alan Varela, tem Pablo Rosário e tem Tomás Pérez para a posição de médio defensivo. Das duas, uma, ou o Alan Varela quer sair, ou há alguma possibilidade de transferência em cima da mesa para o Alan Varela. Alguma coisa se passa, se de facto o Porto estiver interessado no médio defensivo, se os rumores forem verdadeiros, eu acho que o Porto está-se a precaver, ou seja, de uma situação qualquer que sabe que nós não sabemos. Hoje falou-se no Twitter do Alan Varela ter interesse, o Galatasaray ter interesse no Alan Varela, e eu não me acredito muito nisso, sinceramente, não me faz muito sentido, principalmente porque essa notícia saiu de engate, de encadeamento depois dessa do Zé Lucas. Então a malta aproveitou, já que saiu o rumor do Zé Lucas, e esse rumor do Zé Lucas é verdadeiro, porque o jornalista brasileiro que transmitiu a notícia tem muita credibilidade. Mas o Porto acho que ofereceu apenas 8 milhões e eles querem bastante mais dinheiro que isso, e acho que é um jogador que, independentemente da estatura, faz lembrar um pouco o Kanté do Chelsea, ou uma mistura entre Kanté e Ramírez, sabendo que o jogador é mais defensivo, mas não é posicional, é um jogador que tem pernas para andar e percebe aquilo que o jogo lhe pede, ou seja, é um jogador que tanto faz um passo para trás, como faz um passo lateral, como faz um passo progressivo. Dá ao jogo aquilo que o jogo pede. Ou seja, ele faz a recepção orientada para a baliza adversária. Se tiver opções boas para fazer um passo progressivo, um passo entre linhas, ele vai fazê-lo. Se a melhor opção for segurar a bola, ele também vai fazê-lo com qualidade. Eu analisei vários 7 ou 8 jogos do jogador e é difícil de encontrar uma ação errada em tantos jogos, ok? Falha um passo aqui, um lance ali, mas é muito raro e ele é muito consistente nas suas ações. E apesar da baixa estatura, por exemplo, quando o guarda-redes bate a bola na frente, ele é um jogador que tem a capacidade apesar de não ganhar a bola na impulsão nem
nem por causa da diferença de altura, certo? E ele vai lá e estorva a ação do adversário, seja a meter a presença corporal, seja... e isso é muito importante. Tu muitas das vezes podes não ser tão forte fisicamente para ganhar a bola aérea, mas só o facto de ir lá estorvar o movimento, o salto do adversário, às vezes é suficiente para conseguires condicionar e ganhares a primeira ou a segunda bola nesse lance. E o Zé Lucas faz isso muito bem. Apesar de não ser um jogador com uma elevada estatura, consegue marcar presença, consegue ganhar vários duelos, consegue... Em termos defensivos, o jogador é de facto muito completo e é muito bom, principalmente na leitura dos espaços defensivos. Consegue perceber exatamente onde vai calhar a bola, antecipa-se muito bem aos adversários. Outra das coisas que eu gosto bastante e que vou salientar na análise em vídeo, quem quiser ver a análise em vídeo, não se esqueçam de ir ao meu Patreon, que vai estar aqui na descrição, e de subscreverem o canal, maltinha, porque agora a análise em vídeo só vai estar lá. É um jogador que, por exemplo, quando o lateral se projeta na frente, é um jogador que fica a fazer a cobertura defensiva no lugar do lateral, tem esta compreensão e esta responsabilidade defensiva, e é, acima de tudo, o que para mim... olho para o jogador e faz tentar perceber o destaque em muitas equipas europeias que querem o jogador, têm a vontade de ficar com o jogador, é simplesmente, na minha opinião, pela consistência das suas ações e pelo processador futebolístico, ou seja, por entender aquilo que o jogo lhe dá. Isto para mim é o que distingue um jogador mediano de um jogador de elite, independentemente das características, da técnica de passe, da técnica de remate, etc. O processador futebolístico é o que distingue, na minha opinião, o nível dos jogadores, e o Zé Lucas nesse aspecto está muito diferenciado e está acima dos demais, principalmente olhando para a sua tenra idade. Portanto, não esquecendo que é um jogador que tem um potencial enorme, tem uma margem de progressão enorme, tem muitos clubes interessados. O Porto, se conseguir fechar este negócio, cada vez mais me leva a achar que o Porto está com uma mão negocial cada vez mais forte, cada vez mais preponderante, e vocês vão dizer assim, mas porquê, Marquinhos? Porquê é que tu achas isso? Então vamos recapitular. O Oscar Piatusevski, que acabou de assinar pelo Futebol Clube do Porto, é um extremo que tinha muitos interessados na Europa. Inclusive o Atlético de Madrid e o Betis queriam mesmo contratar o jogador e tinham propostas em cima da mesa. E o jogador escolheu o projeto do Futebol Clube do Porto. Isto leva-me a achar que o Porto está cada vez a conseguir convencer mais jogadores a abordarem e a ficarem com o projeto azul e branco, e isso a mim dá-me até certo tipo de confiança nas próximas negociações que vão ocorrer no clube. Ou seja, se for um jogador que normalmente, se fosse há 3, 4 anos atrás, provavelmente dizia não ao Porto, hoje provavelmente já vai dizer que sim. E isto é muito importante para o Porto conseguir trazer às vezes jovens talentos como este, ou como o Piatusevski, por exemplo, que é um talento também emergente no futebol europeu. Lá está, falando assim nos aspectos positivos do jogador, é a consistência defensiva, a técnica de passe e o processador futebolístico. Aspectos a melhorar, sem dúvida, para mim, é o lado físico do jogo, ok? É um jogador franzino, um jogador que tem 1,74 m, é magrinho, e nesse aspecto, no lado físico, ele tem que arranjar a forma de ganhar mais massa muscular, de ficar mais forte fisicamente para conseguir dar um salto para um clube grande e provavelmente para a Europa. Eu acho que nesse aspecto ele tem que evoluir muito, ainda está muito... Ou seja, olhando para o jogador, no aspecto técnico-tático, ele já é um sénior dos melhores. Olhando para o lado físico, ainda me parece que é um jogador que ainda tem muito para evoluir nesse aspecto, certo? E eu acho que nesse aspecto é o aspecto que nós podemos frisar, que o Zé Lucas tem que evoluir mais. E olhando para o Farioli, isto agora para concluir esta conversa, olhando para o Farioli e sabendo que o Farioli, ainda nesta entrevista que deu, é um treinador que olha muito para o lado físico do jogo. Ele até diz que é obcecado pelo lado físico dos jogadores, e o que nos faz até compreender porque é que ele demorou tanto a meter uma hora a jogar e etc. Eu olho para o perfil do Zé Lucas, franzino, baixinho, apesar de ser tão completo e tão competente, custa-me a acreditar que Farioli olhasse para este jogador como uma verdadeira opção. Se pensarmos, os jogadores contratados no Porto tinham todos 1,86 m para cima, tirando o Borja Sainz. Os jogadores todos do Porto, Bednarek, Kivior, Pablo Rosário, o próprio Gabriel Veiga veio antes do Farioli, mas tem esse perfil físico. São jogadores, se vocês pensarem, o Fraolt, são jogadores todos muito fortes fisicamente, com alta estatura, e isto está tudo pensado para um modelo de jogo. E eu, olhando para o modelo de jogo do Porto,
O 6 tem muita preponderância a ganhar as primeiras bolas de cabeça, a ganhar os duelos, e veja-se agora com o Pablo Rosário, que é um jogador bem mais agressivo, que consegue desarmar muitas mais bolas, consegue pôr mais agressividade no jogo. O Porto ganha muito mais com esse estilo de jogadores, independentemente do lado técnico-tático do Zé Lucas, para mim de ser muito evoluído, certo? E acho que é um jogador que ele vai acabar por se ingrar e vai se ingrar muito bem no futebol. Agora, eu só estou a falar olhando para o modelo de jogo do Farioli, não sei se esta opção seria a melhor opção para o jogador e para a equipa. Agora, que é um jogador que tem tudo para ser tier máximo no futebol europeu, isso sem dúvida, porque com 17 anos ter esta maturidade e ter este pensamento futebolístico não está ao nível ou ao alcance de qualquer um. Portanto, é um jogador que tem já algum valor de mercado, tem 17 anos, já tem internacionalizações pela seleção de formação do Brasil, tem já presenças na equipa sénior do Sport Recife, está próximo de sair porque o Sport Recife desceu de divisão e ele agora está-se a surgir uma oportunidade de negócio, e vamos a ver em que é que isto vai dar, em que é que este jogador, qual é a equipa que este jogador vai escolher, se vai acabar por ingressar no Porto, se vai acabar por ingressar noutro clube qualquer. Esperamos para ver os próximos episódios, e quem quiser continuar, ou seja, quem quiser ver agora a análise mais detalhada do jogador, já sabem, ido aqui à descrição do vídeo, tem lá o meu link do Patreon e vocês podem me ajudar a criar mais sustentabilidade no canal. Nunca se esqueçam disso, que o vosso apoio para mim é fundamental para as coisas poderem continuar. Deem subscribe também no vídeo aqui no canal do YouTube, metam um like, deem hype no telemóvel e comentem com a vossa opinião o que é que vocês acham deste jovem talento brasileiro que parece estar a emergir de forma muito rápida para a tenra idade.